Bom, pessoal, como prometido, então, eu estou gravando a palestra que eu dei no workshop biomédico e foi um evento maravilhoso, uma experiência sensacional. E eu resolvi, então, trazer para vocês permanentemente, e como muitos de vocês pediram, né, eu acrescentei algumas informações e trouxe, então, a palestra para vocês. Então, eu vou falar sobre a relevância e a limitação do modelo in vitro, tá? Bom, em relação ao modelo in vitro, é um modelo onde a gente utiliza a célula para tentar mimetizar o que acontece no organismo. Então, a gente retira essa célula do organismo e vê o funcionamento dela fora do organismo, o que aconteceria com elas no organismo, ok? É um ambiente totalmente controlado, em que você vai controlar a célula que você vai usar, a quantidade de célula, o fármaco que você vai utilizar. Então, é bem controlado em relação a isso. O bacana de você trabalhar com célula é que você consegue trabalhar tanto com células normais, tanto com células alteradas. E isso abre um leque gigantesco de diversos modelos, diversos testes, né, experimentos que você pode fazer com a célula e tem muito resultado. Por exemplo, nós conseguimos fazer modelos de metástase com célula, susceptibilidade a fármacos, a produtos carcinógenos, citotoxicidade com esses fármacos. Então, eu posso ver se esse fármaco é tóxico ou não para aquela célula. Eu posso fazer triagem de novos fármacos. Então, por exemplo, agora com o coronavírus, a gente precisa descobrir alguns fármacos que podem tratar ou podem diminuir aquela viabilidade do vírus, né? E aí a gente pode pegar 100, 200 fármacos já conhecidos e testar na célula. E ver se aquilo lá vai ser tóxico para a célula, se vai ser tóxico para o vírus. Então é bem bacana. A gente pode analisar as mutações dentro daquela célula, então os genes, os cromossomos, sem necessidade de ir para o animal. Além de que a gente consegue ver as vias de sinalização completa. A gente consegue ver, por exemplo, a via de sinalização de transdução de sinal da MAP-quinase. A gente consegue marcar todas as proteínas, todas as moléculas que estão naquela via. Isso é muito bacana. Em relação à célula, bom, existem vários tipos de célula, né? Mas nós temos a linhagem primária, em que eu pego a célula de um tecido. Então, por exemplo, eu estou fazendo um experimento com humanos e essa pessoa vai fazer uma cirurgia e retirar um tumor. Então, eu posso pegar aquele tumor daquela pessoa e fazer uma cultura de célula da célula daquela pessoa e estudar aquela célula. Isso vale também tanto para células normais, tanto para células de animais, por exemplo, tá? O difícil é que a cultura primária é meio chatinha de manter, é meio chatinha de cultivar. E ela tem um curto período de tempo, ela sobrevive menos tempo do que, por exemplo, uma linhagem secundária. A linhagem secundária, ela é derivada da primária, tá? Mas a linhagem secundária, ela sofre alterações para que aquela célula dure mais tempo. Então, aquela célula é uma célula adaptada. Ela possui células normais, em que ela vai manter, então, a normalidade daquela célula, as características normais daquela célula, porém, ela vai ter uma proliferação mais rápida, mais alta comparado com as células de linhagem primária. E o tempo de vida vai ser mais longo, a gente vai durar mais tempo com essas células passagens, né, que a gente fala. E dentro dessa linhagem contínua também, nós temos as células transformadas, que são as células cancerígenas. Elas já vão ser células com mutações genéticas que vão perder essa característica normal, tá? Essas células, elas podem ser aderentes, ou seja, a célula ela vai aderir ali no fundo da placa, no fundo da garrafa, vai ter contato célula a célula, tá? Pela adesão das ICANS e ecaderinas. Um exemplo é o melanoma, a célula B16F10, tá? Ou não aderente. Quando a célula é não aderente, ela vai ficar suspensa lá no meio de cultura, então ela não vai aderir na placa, né? Não vai
aderir na garrafa, não vai ter contato célula a célula, ela fica lá suspensa no meio de cultura. E essas células depois vão ser utilizadas, né, para os experimentos. Exemplos dessas células são as células hematopoéticas, tá? Bom, em relação à célula, onde eu posso arrumar essa célula? Existem bancos de célula, tá? Por exemplo, o European Collection, né, o Banco de Célula da Europa. Nós temos o ATCC, onde a gente pode comprar célula, tá? Só que aqui no Brasil, a gente utiliza bastante o Banco de Células do Rio de Janeiro. Então, lá no site, a gente vem aqui no catálogo, pesquisa a célula que quer. Por exemplo, a B16F10, eu coloco o nome dela e aqui me dá se ele tem ou não a célula, né? Pode ser não encontrado, daí ele não tem a célula. E aí o código, a linhagem, a espécie, né? A morfologia. E quando você clica aqui, ele te manda para uma outra página onde tem umas características maiores dessa célula, tá? Então, essas células a gente busca em bancos de célula e compra essa célula. Em relação aos materiais, bom, Isa, eu posso fazer cultura de célula em qualquer laboratório? Não, você tem que ter um laboratório específico para a cultura de célula. A cultura de célula é um método muito cuidadoso, muito atencioso. Principalmente esses 3 tópicos você tem que ter no seu laboratório. Você tem que ter um fluxo laminar para trabalhar com a célula, então o fluxo ele vai impedir que tenha a entrada do ar de fora com o ar de dentro. Então a gente consegue manter um ambiente estéril lá dentro para que evite essa contaminação da célula. Então tudo que eu for mexer com a célula vai ser lá dentro do fluxo. A incubadora em que eu vou colocar a célula dentro dessa estufa com CO2, então vai ter a troca gasosa, né, para que essa célula ela se prolifere. E os freezers para eu poder manter essa célula no meu laboratório. Então eu posso congelar uma alíquota dessa célula, deixar no menos 80 ou no nitrogênio líquido e depois descongelar novamente. Então a gente compra a linhagem de célula ou vem por doação, né, a partir de parcerias. Vem uma alíquota, uma garrafa, um criotubo. E aí a gente tem que expandir esse criotubo e a gente mantém daí no nosso laboratório para o tempo que conseguir manter essa célula. Os materiais têm que ser estéril, então o laboratório tem que ter um maior cuidado. As janelas elas não são abertas, elas são lacradas, então tem o ar-condicionado. A limpeza não pode levantar pó para limpar o laboratório, então sempre limpo, por exemplo, com pano molhado, né? Com um álcool. Então, o ambiente ele tem que ser o mais limpo possível para evitar a contaminação. E os materiais que você utiliza tem que ser estéreis. Então, você pode ou comprar esse material já estéril ou você mesmo autoclavar. Então, você vai precisar de pipetas, ponteiras, Falcon, Eppendorf, criotubos, frascos, né, de cultura, que são essas garrafinhas, as placas para fazer os diversos experimentos. Então, assim, todo material que você utilizar na cultura vai ser exclusivo para a cultura. Você não pode, por exemplo, pegar esse material e levar lá para mexer com um animal. Você vai contaminar esse material e você pode contaminar a sua célula, tá? Principalmente os pipetadores. Então, a gente deixa numa caixa do lado do fluxo e só pode ser utilizado ali para o fluxo. Você pode ter, então, uma autoclave e a estufa de secagem para você realizar a autoclavagem do seu material, né? E o microscópio invertido é muito importante você ter, porque você vai conseguir visualizar a sua célula. Então, a gente coloca lá no microscópio, vê como é que está o crescimento dessa célula, se ela já cresceu o suficiente para trocar de garrafa, fazer um novo repique, senão essa célula vai morrer. Se essa célula não está contaminada, a gente consegue ver as bactériazinhas ali no meio da célula, é o terror quando isso acontece. Então, é muito importante. Então, o ambiente estéril. Em relação ao que a gente tem que observar, a acidificação do meio. Então, o meio de cultura, ele tende a ser meio avermelhado, meio rosado, né? E conforme você vai passando o tempo, ele vai perdendo os nutrientes. A célula vai liberando, por exemplo, o CO2. Então, esse meio vai ficando mais ácido, porque é um meio básico que a gente coloca na célula.
É um meio em torno de 7,3, 7,0 que a gente coloca na célula. E quando esse meio vai ficando mais ácido, ele vai mudando de cor. Então, a gente consegue ver se aquela célula já pegou todo o nutriente do meio com a mudança de cor. Opa, aquele meio tá amarelo, a gente precisa trocar urgentemente. Mesmo se não cresceu toda a célula na garrafa, eu troco o meio e eu não preciso tirar a célula ali da garrafa. A gente verifica o contato da célula a célula. Principalmente as células aderentes, elas vão encostando uma na outra, até ter um momento que ela não tem mais onde crescer. Aí ela vai começando a desgrudar. E essa célula que desgruda, ela morre. E aí ela vai liberar um monte de enzima que vai matar as outras células que estão viáveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o outro é a contaminação por diversas bactérias, fungos, principalmente bactéria, principalmente estafilococo e micobactéria. É o que mais aparece em contaminação de célula, ok? Em relação ao cuidado, né, da cultura, a gente geralmente precisa passar, então, de uma garrafa para outra. Então, a gente desgruda a célula da garrafa com uma substância que vai quebrar essa ligação célula a célula. A gente utiliza a tripsina no laboratório. E aí, a gente inativa essa tripsina com meio de cultura e a gente vai ter as células suspensas ali no meio. E a gente precisa, então, passar para uma nova garrafa. A gente pode passar para 2 garrafas, né? E ter 2 garrafas de célula. Então, eu descongelei, eu tenho uma garrafa. No outro dia, eu já posso ter 2, tá? Ou também, eu posso ter 4 garrafas. Então, isso vai depender do jeito que você quer, se você precisa de muita célula, mas o repique a gente faz não só porque a gente precisa de célula para o experimento, mas para manter a célula. E é muito importante, quem trabalha com célula, sempre estar mexendo com aquela célula. Mesmo que você não esteja fazendo experimento, de 6 em 6 meses, mais ou menos, a cada 1 ano, você tem que descongelar aquela célula e expandir ela de novo, porque se ela ficar muito tempo congelada, parada, ela pode morrer. Então, o repique é uma forma de manutenção dessa célula, tá? Em relação ao congelamento dessa célula, o congelamento de célula tem que ser lento. Se não for lento, essa célula ela vai lisar. Por quê? A célula está lá a 37 graus, bonitinha na estufa. A gente retira ela, faz todo o processo, o protocolo de congelamento, né, para poder congelar essa célula. E aí a gente põe na geladeira, tá? Para quê? Para que a célula não sofra um baque de temperatura. Depois a gente coloca ela num freezer a menos 20 e ela vai congelando, né, de pouco em pouco tempo. A célula ela tem água dentro dela. Essa água pode virar cristal se o congelamento for muito rápido. E esse cristal ele vai lisar a célula. Então, depois quando eu descongelar, eu não vou ter célula viável para trabalhar. Por isso que o congelamento tem que ser lento. Então, quando você diminui essa temperatura de forma lenta, você aumenta os solutos, os sais fora da célula. E isso faz com que, por osmose, a água de dentro da célula saia. E aí vai criando esses cristais fora da célula, tá? E aí a célula, ela vai, né, congelando de pouco a pouco. Em torno de 2 horas, mais ou menos, após a gente colocar no menos 20, a gente pode mudar para o menos 80 para que a célula seja conservada corretamente. Depois do menos 80, a gente passa para o nitrogênio líquido, tá? Que é em torno de menos 140 graus Celsius. E quais são os prós e os contras de trabalhar com cultura de célula? Bom, os prós é que esse ambiente controlado, você ter o uso de células normais ou alteradas, você poder ter essa citotoxicidade direcionada, essa triagem de medicamentos, essa visualização das vias metabólicas e de mutações de genes sem a necessidade de trabalhar com animal. E o comitê de ética, o envolvimento com o comitê de ética é diferente. Quando você trabalha com o ser humano,
com as culturas de célula desse ser humano ou in vivo, que são as dos animais, né, que são as linhagens primárias, você precisa de autorização do comitê de ética. Mas se você trabalha com essas linhagens contínuas, que você compra essa célula, você não tem necessidade. Então, você tira um passo a mais do que você precisaria fazer, né? Então, você não precisa ter todo esse envolvimento, essa demora com o comitê de ética. Já os contras é que você perde a característica in vivo. Nós somos totalmente complexos, né? Nós não somos uma célula. Então, a gente perde esse comportamento, essa função, esse metabolismo sistêmico, essa interação sistêmica que a gente tem no organismo, que a gente não vai ter com algumas células ali na placa. E os resultados de experimentos podem sim ser diferentes quando a gente vai para o in vivo. Por exemplo, eu posso tratar minha célula com uma substância e matei aquela célula. Opa, legal! Que é aquela substância, ela é citotóxica para minha célula. Aí eu vou para in vivo. Então, eu inoculo a minha célula no animal, vejo lá a formação do tumor e vou tratar o animal com a minha substância. Não faz nada. Então, assim, a substância pode ter reação diferente, porque nós somos muito complexos. Então, tem essas reações. Fora as interferências externas e as contaminações que você vai ter. As contaminações, gente, é aquelas contaminações que eu falei para vocês de bactérias. Porque trabalhar com célula, a gente trabalha com contaminação, por exemplo, viral ou de parasitas. Então, para você manter um Trypanosoma cruzi, uma leishmania, você utiliza a célula, mas é uma contaminação que você quer que esteja ali. Mas as bactérias você não quer. Por quê? Estraga todo o seu experimento. E aí você tem que começar do zero. Então, tem que tomar muito cuidado, muita cautela para trabalhar com célula. O material sempre tem que estar limpo. Você sempre tem que estar passando o álcool 70 na mão, sempre estar com luva. Ter o maior cuidado do mundo. E em relação, então, aos modelos. Bom, lá no laboratório a gente trabalha com o modelo 2D, que é o mais conhecido, né? Em que as células elas vão estar em 2D, elas vão estar em uma camada de célula. Mas existem outros modelos, como por exemplo o modelo 3D, que o modelo 3D ele vai mimetizar melhor um tecido. As células elas vão se agrunhando, né? E vão formando um aglomerado de células 3D em que você pode tratar e visualizar melhor como se fosse um tecido. Essa cultura 3D está sendo muito utilizada para tratamento e pesquisa com o câncer de mama. Eles utilizam as células MCF7 e eles conseguem ver as estruturas, então é muito bacana porque você tem um melhor resultado, porque aqui na 2D você tem uma chapa ali de célula, aqui na 3D não, você tem uma interação melhor, tá? Então é uma tecnologia mais avançada. Outro modelo é a cocultura. A cocultura de célula vai funcionar assim. Você vai ter um pocinho com um tipo de célula e um outro pocinho com outro tipo de célula e eles vão se encaixar. Aqui no meio nós temos uma membrana por onde as células elas podem passar. E aí assim, a cocultura é muito utilizada para verificação de migração celular e metástase. Então, por exemplo, essa célula de baixo vai liberar quimiotaxias para essas células de cima serem atraídas, por exemplo. Se essas células de cima aparecerem aqui embaixo, opa, legal, essas células foram atraídas, elas passaram. Outro modelo é de metástase. Como essa célula tem capacidade de invadir tecido, de se metastizar, então essa célula, se ela aparecer aqui embaixo também, opa, ela está invadindo o tecido, ela tem a característica de metástase. Então, é bastante utilizada para isso. Bom, um outro modelo, então, é super futurístico, que é o Body on a Chip, que é um chip mesmo, em que ele vai tentar trazer a fisiologia e a interação do corpo que a gente perde trabalhando com célula. Como assim, Isa? Bom, é um chip, então, e cada espacinho aqui vai ser característico de um órgão do corpo humano, tá? Então, você tem, por exemplo, pulmão, coração, os ossos, o rim, o fígado.
e você vai colocar o tipo de célula de cada órgão em cada espacinho. E você vai ter espaços para você colocar, por exemplo, as drogas. E aí, elas vão interagir com todas as células. Isso, então, vai tentar trazer um pouco mais essa fisiologia que a gente perde no in vivo. Então, essa é uma tecnologia muito bacana que está sendo empregada agora. E vamos ver mais pra frente, né, os resultados que ela pode nos trazer. Mas está trazendo bastante resultados bacanas, tá? Porque tem essa interação que perde, né, de célula a célula. Bom, e aí vocês me perguntam, tá, então eu vou usar a cultura de célula para pesquisa de medicamentos, para cura de doenças, bacana. Para que mais que eu posso usar a cultura de célula? Bom, eu trouxe um exemplo aí do seu dia a dia, que vai ser a carne in vitro. Bom, a carne in vitro é uma coisa que já está sendo, faz um tempo que está sendo estudada. E como que os cientistas estão fazendo? Ao invés deles abaterem o animal para se dar a carne do animal, eles vão fazer uma biópsia naquele animal, então vai pegar um pedacinho do músculo do animal e vai fazer uma cultura primária com essa célula. Então vai cultivar a célula, o músculo do animalzinho, e aí essa célula vai crescer numa cultura 3D e vai criar um músculo. E aí esse músculo ele vai ser moído, e aí faz o que você quiser. Faz hambúrguer, faz carne moída. Eu não sei o gosto, gente. Eu nunca provei. Se eu não me engano, ainda não chegou no Brasil. Eu já vi vídeos de pessoal comendo nos Estados Unidos. Eles falam que não tem tanta gordura como a carne, então acaba perdendo esse gosto da gordura. Mas falam que não é ruim, que é bem parecido com o gosto de carne. Mas eu não posso opinar o gosto porque eu nunca comi. Mas eu achei, tipo, muito bacana. Pra quem gosta de carne, mas não quer, né, comer a carne por conta, né, do abate do animal, é uma opção muito bacana. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco mais longo, porque eu quis falar um pouco mais devagar em relação da palestra, né, que a gente só tinha 10 minutos para conversar. E também porque eu trouxe novas informações para vocês. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato, deixa um like aí no vídeo, compartilha com os amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá nas redes sociais, principalmente no Papo Cientista, que é onde eu tô postando bastante coisa legal sobre ciência. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês numa próxima e tchauzinho!